Paz, Senhor, meu povo, todos bem? Estamos aqui com mais um episódio do Palavra que Revigora. E que nessa noite, a palavra que for transmitida aqui seja uma palavra que traga cura, seja uma palavra que te coloque de pé, uma palavra que traga paz à sua alma, porque aqui nada mais, nada menos é do que uma palavra que revigore a sua alma. Nós estamos aqui hoje e talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. Alguns convidados, hoje é só eu e a minha pastora Muriel, estamos aqui. Claro também que nosso amigo Espírito Santo, Jesus Cristo, está aqui como o princípio, como o principal aqui desse lugar. Estamos aqui apenas para fazer a vontade dele, que nos chamou para ministrar e levar a palavra dele para todos que podem nos ouvir aí de casa, né, minha pastora? É isso aí, sejam todos bem-vindos para mais esse episódio. Palavra que revigora, energias revigoradas. Aleluia. Em nome de Jesus, um novo ano, um novo tempo, Glória a novas Deus. expectativas. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos debaixo do cuidado do Deus Aleluia. Todo-Poderoso. Realmente, hoje está um pouquinho diferente aqui o negócio. Tá um pouquinho diferente. Mas eu tenho certeza absoluta que tu não sentirá falta de nada, porque aquele que tem tudo, aquele que sabe tudo, aquele que conhece todas as coisas é quem rege. E ele está aqui. Glória e eu a tenho Deus. certeza absoluta que será mais um episódio de aprendizado, onde nós iremos falar da palavra, daquele que nos resgatou. Se eu fosse falar da minha vida, um episódio não é o suficiente. resumido não daria. É o suficiente, não é. Não é. Esse dia eu estava assistindo, inclusive, né? E eu falei, rapaz, não conhecia essa história, essa parte da história dela, não. Aí daqui a pouco, gente, isso aqui eu também não sabia, não. E é tanta coisa que Deus fez e faz através de nós e por nós, que nós não temos palavras para expressar tudo aquilo que já estava escrito, programado para acontecer nas nossas vidas, né? Verdade. Gente, para quem não sabe, nós tivemos a oportunidade, né, de contar o testemunho em um podcast, Crente Podcast. Já peço, né, porque não temos embate. Aqui tudo é o reino, para a glória de Deus, importa que ele cresça. Estivemos em um podcast, o Crente Podcast, bem conhecido, né? E estivemos lá contando a respeito do meu testemunho, e é algo que eu procuro sempre lembrar, principalmente nos dias que eu estou triste. Meu Deus. Eu não sei se que a maioria do pessoal é assim, né? Que às vezes as pessoas ficam tristes, aí lembra de coisa mais triste, de coisa mais difícil, de coisa mais complicada, aí acaba ficando meia coisada, meia revirada. Mas quando eu tô um pouco triste, aí eu lembro, eu falo, eita, rapaz, era para tu ter morrido aquele dia. Eita, olha como tu sou menina. Aí eu falei, eita, Deus é bom, vamos levantar Simbora pra e guerra. vamos falar desse Jesus. Então, um episódio não seria o suficiente para falar de tudo que Deus ele fez na minha vida. E eu queria até perguntar uma coisa para você aqui. Pois diga, minha pastora. Você acredita que as suas experiências são fundamentais para a sua caminhada com Cristo? Com toda certeza. Inclusive... E por quê? Meu Deus. Eita, porque eu estou perguntando, minha gente, por quê? Por quê? Porque eu sei que um episódio para ela também seria só uma introdução. Só um pouquinho. Esses dias eu estava com algo na minha cabeça, inclusive, né? Eu estava indo trabalhar e isso vem queimando em meu coração há uns tempos, né? E a frase que veio ao meu coração é: o processo ele é tão importante quanto o cumprimento da promessa. Meu Deus. Por quê? A gente, de vez em quando, a gente é muito apegado apenas na promessa, no que Deus falou que vai fazer, no que Deus falou que vai realizar, aonde Deus vai nos colocar, aonde nossos pés vão chegar. Só que Deus nunca fala o processo. Verdade. Deus não fala que para chegar no cumprimento da promessa, a gente vai ter que passar por luto, a gente vai ter que passar por perdas, a gente vai ter que passar por noites em claro chorando. Deus não fala essas coisas.
Só que são essas coisas que nos forja, que nos capacita para vivenciar o cumprimento da promessa. Por quê? Porque se Deus nos permite viver somente o cumprimento da promessa, a gente acaba que, quando nós chegarmos na promessa, a gente não suporta viver a promessa. Exatamente. Isso queima muito o meu coração. Então, é por isso que antes tem um processo para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos fazer mais forte, e para depois a gente falar assim, cheguei aqui, e isso aqui foi realmente Deus que fez. Não tinha circunstância favorável para isso, e Deus operou. Igual Davi, se a gente for olhar a história de Davi, o cara virou rei, sentou-se no trono. Mas a história dele não começa assim. A história dele começa com Samuel indo até a casa do pai dele, Jessé, vim aqui porque daqui sairá um rei. Tudo bem, vou chamar aqui os meus filhos. Vai passando os filhos, acaba-se os meninos. Não é nenhum desses. Deus falou que não é nenhum desses. Verdade. Tem mais alguém? Tem. O menor da casa. Está onde? Está lá, apacentando as ovelhas. Aí alguém corre lá até Davi e fala, Davi, Samuel está na cidade. E Davi, provavelmente, com histórico, provavelmente de ser desprezado ou esquecido nos momentos importantes e especiais da família, ele deve ter pensado, tá, mas aí? Tudo bem, meu pai está lá, meus irmãos, as pessoas que são importantes para receber Samuel já estão lá. Já estavam. E alguém olha para Davi e fala, não, Davi, você não está entendendo. O recado é, ninguém se assenta na mesa se tudo chegar. Então, é melhor tu se apressar, que tem um povo lá com fome querendo sentar na mesa. Então, é melhor você correr. E a história reflete isso. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, matando urso, matando leão, protegendo as ovelhas do pai dele, que nem era dele, era do pai dele. E alguém fala assim, Davi, aprove a Deus de escolher um rei da casa de Jessé, e esse rei é você. O menor da casa é o menor da casa, que o pai nem sequer citou o nome dele, mas é você. E quando você olha a história de Davi em si, foi o cara que, nossa, ultrapassou barreiras, assim, errou, pecou, mas a Bíblia fala, entrou no templo, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Se eu posso dizer, né, um dos maiores reis. Sim, nossa, com toda certeza. Com toda certeza. Então, se Davi não tivesse passado por tudo que ele passou, eu falei dele, mas se você pegar a história de todos eles, são histórias que começam com dor, com lágrima, com Paulo, que era Saulo, esquisitão, perseguindo a igreja. Deus teve encontro com ele, deixou ele cego lá, falou, rapaz, né, se não, você não vai destruir a igreja, não. Você vai fundar a igreja, formar a igreja, formar discípulos, formar pastores. Você vai estar doido, tá querendo perseguir o povo que você vai cuidar, tá doido. Olha aí, e assim, e tu falando isso aí, olha só, isso gritou agora aqui dentro de mim. Falando ainda, né, de processos, as experiências que são realmente, gente, fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Tudo aquilo que se refere a cuidar de vidas, que envolve vidas diretamente, tem que ter experiência. Sim. Presta atenção. Você pode iniciar, sei lá, um corte de cabelo, aprender como fazer uma escova, e depois de aprender, você pode ter um curso. Sim. Certo? Primeiro eu aprendo a fazer pão e depois faço um curso. Sim. Ah, confeiteiro, top. Tem gente que é o confeiteiro 10 e só depois começou a fazer curso. Sim. Mas não tem como um enfermeiro, um doutor, um médico. Sim. Primeiro começar a exercer para depois passar pela preparação. Exato. Então, o que se refere diretamente, que envolve a vida de pessoas, não tem como exercer antes de passar pelo processo. Sim. Principalmente dependendo do chamado que Deus tem com você, porque tem pessoas que são do anonimato, e eu acho que esse é o chamado mais bonito que tem. Ser do anonimato é você servir sem ser visto e fazer aquilo com gratidão, sem esperar nada de ninguém. Meu Deus. Só que quando Deus
tem um chamado, por exemplo, pastoral com você, você entende que você vai passar por 300 coisas para um dia você saber lidar com alguém que está passando o mesmo que Meu você Deus. passou. É como se Deus olhasse para a gente e falasse assim, ó, eu vou te dar experiências para chegar lá na frente, você olhar para alguém que vai estar diante de você e mostrar a sua cicatriz. Ó, isso aqui foi disso e curou. Isso aqui foi disso e curou. Porque, às vezes, em momentos de guerras, de aflições, tem pessoas que palavras não consolam. Verdade. O desespero é tão grande que, se você ficar falando no pé da pessoa, a pessoa vai se irritar. Mas, quando você olha para alguém que, vivenciou aquilo que eu estou vivenciando, é isso aqui. Meu Deus. Fique em paz. Fique em paz, porque você sabe que Deus, se Deus fez antes, Ele vai voltar a fazer de novo. Deus não é Deus que muda. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós trocamos princípios por qualquer outra coisa. Nós saímos daquilo que um dia nós fomos para, sei lá, melhorar ou para qualquer outra coisa. A gente muda de ideia. Sim, sim. A nossa mente se renova. Conforme o sistema vai mudando, conforme o mundo vai mudando, a gente vai mudando, mas Deus é o mesmo, Ele desde é o mesmo. o princípio, desde a fundação, desde o haja, Deus continua sendo o mesmo. Verdade. Então, Deus nos dá experiência para a gente poder ajudar alguém. Eu sempre costumo dizer isso, e essa é a minha frase que eu mais gosto. O nosso chamado não é individual. O nosso chamado é coletivo. Não é sobre mim. É sobre o que Deus irá fazer através de mim. O reino envolve pessoas. Sim, sim. A dor de Jesus foi por pessoas. Sim. O nascimento dele foi por pessoas. Então, não tem como quem sou eu, uma mera mortal, achar que o meu chamado diz respeito a mim. Sim. E a própria Bíblia mesmo fala, né? Autoridade nenhuma nessa terra existiria se não tivesse sido dada por Deus. Sim. Então, tudo aquilo que Deus nos entrega é para que a gente repasse para pessoas. Sim. Eu costumo dizer que até o nosso desejo de adorar Ele é Ele que nos dá. Minha filha, porque assim, gente. se fosse por mim, Fernanda. Terrível. Rapaz, sério, não tem nada. Nossa. Eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor olhar bem para mim, bem assim, direitinho, sabe, bem mesmo, o Senhor vai ver que eu não tenho nada de bom para oferecer. Se não é o Senhor me entregar, minha raiz é totalmente pecaminosa. Exatamente. Totalmente pecaminosa. E o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já foi. E às vezes a gente nem se programa, nem não quero pecar, vigia. Quando vai ver, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, tudo vem dele. E, inclusive, eu gosto disso. Eu gosto de João Batista, porque eu gosto de dizer isso. João Batista estava dentro do deserto, era o cara que vivia no deserto, morava no deserto, se alimentava de animais do deserto, se vestia, tudo era dele no deserto. Em nenhum momento João Batista batia na porta de seu ninguém para pregar o evangelho. Meu Deus. Em nenhum momento. Verdade. As pessoas entravam no deserto de João Batista para ouvir aquilo que João Batista tinha para dizer. E a palavra de João Batista não era a palavra que é pregada hoje em dia, boa, nossa, Deus te perdoa, não. Não, arrependei-vos, raça de víboras. E pronto, e acabou. E acabou. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. vindoura. E vai se batizar para você ir para o céu e crer, e pronto. Nossa, João Batista vinha, dando dois socos no peito. Não tem meio termo, né? E ele não olhava para as condições que ele vivia. Porque se a gente for falar de deserto, nós sempre lembramos de algo negativo. Quem é que... estou passando numa prova porque eu estou no deserto. Estou no deserto, estou no vale, estou em provação. O deserto nos lembra isso. E João Batista, em nenhum momento, olhou para isso. Ele disse assim, olha, eu só vim aqui para abrir caminho para alguém passar. Aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de tirar as sandálias do seu pé. Meu Deus. Então, João Batista é a maior prova de que o chamado não é individual, é coletivo. Ele olhou para o povo e falou assim, o povo entrando no deserto, pregou, e o povo tinha tanta sede, acredito eu, de Deus,
que era dentro do deserto mesmo. Ninguém, João Batista, não. Às vezes as pessoas vão entrar dentro do nosso deserto para ouvir a nossa pregação. Olha aí que terrível. Ai, Fernanda, mas hoje eu queria um abraço. É você que vai abraçar alguém. Isso. Ah, Fernanda, hoje eu queria que alguém me ligasse para falar uma palavra para mim. Aí Deus vai falar assim, ó, pega o seu telefone e diz qual o número aí que você vai ligar para o fulano, porque Eita. fulano, né, nesse momento, está vivendo uma situação difícil. Ai, fulano, eu queria uma providência do céu. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha, sabe aquele dinheiro que você guardou como reserva? É esse dinheiro que você vai abençoar Quebra o alguém. cofrinho. Então, assim, às vezes as pessoas entram dentro do nosso deserto. Exatamente. E Deus nos usa de uma maneira... Meu, eu não sei, mas as minhas melhores pregações, assim, pela graça de Deus, foi dentro de deserto. Não, então, foram em situações complicadas também. Sim. Onde eu vivi grandes respostas, gente, da parte de Deus. E interessante, né? Porque palavra, meu Deus do céu, que coisa essa palavra de Deus. Você falando, né? João Batista, ele vivia de tudo aquilo que tinha no deserto. Sim. A comida dele vem do deserto. Não falta providência. As vestes dele vem do deserto. O que ele bebia também no deserto. E ele não ia na porta de ninguém. Sim. Por quê? A gente sabe que casa representa o quê? Conforto. Sim. Lugar de descanso. Meu Deus do céu. Rapaz. Lugar de descanso. E o reino não... E assim, querendo ou não, casa tem uma medida, tem uma altura, uma metragem determinada. Sim. E o que Deus tinha com ele era tão grande que ele não podia entrar em lugar que iria limitar. Rapaz. Porque limita. Limita. Sim. Existe um limite. Eu posso querer colocar 500 pessoas na minha casa, mas existe um limite. Só que o chamado não é individual. Então, não adianta querer entrar em um lugar de conforto. Não adianta querer entrar em um lugar de descanso se o reino te chama. E quando o reino chama, ele não abre mão. Não, quando o reino chama, até gafanhoto fica gostoso. Não abre mão, não abre mão. Eu vi um vídeo esses dias, era um meme, na verdade, né? Mas ele era tão verídico, tão verdade, que o cara estava dizendo assim, quando Deus faz você observar uma necessidade, é porque Deus quer que você resolva essa necessidade. Meu Deus. Só que ele estava falando de pessoas que vivem no anonimato, né? Uhum. Ou que... Não exatamente que vivem no anonimato, mas pessoas que, por exemplo, aqui, para explicar melhor. Quando você entra no banheiro da sua igreja, que você vê, por exemplo, nossa, o lixinho do banheiro está cheio, tem que trocar. Você não vai sair do banheiro, o certo não é você sair do banheiro e falar assim, olha, o banheiro está lá, tem que trocar, alguém vai lá, por favor. Se Deus permitiu que você vesse, pega lá a sacola e troca o lixo. Ah, mas aquele espaço da igreja ali está meio sujo. Gente, chama alguém para limpar. Não, Deus permitiu que você viu. E, às vezes, eu acho que é loucura, assim, sabe? Para mim, é loucura. Algumas pessoas não querem viver o anonimato por causa disso. Só que, pastora, de verdade, hoje, o posicionamento que Deus me colocou, e, de verdade, eu só estou lá porque Deus me colocou, porque a senhora é minha pastora, graças a Deus, e a senhora sabe o quanto eu fujo de algumas coisas. Se Deus me desse uma opção de escolha hoje, falasse, Fernanda, o que você quer, esse ou esse? Eu ia falar, esse aqui, deixa eu lavando o banheiro da minha igreja, Sim. Deixa eu limpando o chão da minha igreja, porque é algo mais gratificante. O céu cuida de você do mesmo jeito que o céu cuida de alguém que está em cima do altar. Deus não tem preferidinhos. Deus Exatamente. tem íntimos. Preferidos, não. Então, todas as vezes que Deus nos permite ver algo, é porque Ele está dizendo assim, ó, supra a necessidade. E isso é tanto em anonimato, é tanto quando Deus te dá um chamado, é em tudo. Se Ele permitiu que você viu, é você que vai suprir. Exatamente. E assim, sabe, isso é muito real. Tem muitas pessoas que não querem, como tu falou, servir no anonimato, porque não é visto. Sim. Né? Não é visto. Só que, para quem pensa que o trabalho, né, por trás dos bastidores é um trabalho pequeno, Não. é um trabalho insignificante, o cara está enganado. Por quê?
porque é nos bastidores aonde estão os verdadeiros problemas, que não é exposto para fora. Servir no bastidor é resolver, exatamente. Sim. É resolver e procurar uma solução, coisas que não pode se colocar à mostra. E é difícil. Você está entendendo? Então, assim, servir nos bastidores, eu quero até me voltar aqui para você que está assistindo, existe uma grande responsabilidade. Servir nos bastidores requer muita responsabilidade, para quem sabe ser grato. Não é só para quem é tímido, porque as pessoas falam, ai, não sei o que, eu sou tímida. Mas não é só a timidez que leva as pessoas a servir ali, sabe? Então, Deus confia em quem Ele levanta para enviar mensagem. Ele confiou em João Batista, não é? Sim. Então, Deus ele também confia em Maria Madalena, aquela uma única que fica no sepulcro, o lugar do problemão, onde está o corpo. Sim. Saíram sem saber, porque os 2 discípulos chegaram lá. Sim. Meninos, a pedra está fora do lugar, o corpo não está. Chegou mais gente. Chegou, viu realmente a pedra não está no lugar, um lenço dobrado, voltaram para casa. Só que Maria ficou lá. Aonde? No bastidor. Aonde? No anonimato. E foi lá que ela voltou, então, com uma resposta, com um norte e com uma solução. Gente, ressurreto. Acabou. Você entende? Então, assim, às vezes as pessoas desprezam muito isso. Sim. Mas os bastidores realmente para pessoas que Deus também confiam. E eu tenho o costume de falar que eu posso falar de todos os cantos da igreja, que eu já passei por todos eles, né? Nossa, os bastidores é muito gratificante. Porém, é muito difícil também, pastora, porque você faz aquilo que ninguém quer fazer. Você vai aonde que ninguém quer ir. Ou seja, resolver. Tu põe a mão aonde ninguém quer pôr a mão. E a gente, tipo assim, as pessoas não ligam, não prestam atenção em quem está no bastidor, mas deixa ele sair de lá. Deixa ele não fazer, deixa ele não limpar o banheiro da igreja. Você vai abrir a porta da igreja e as cadeiras vão estar bagunçadas, porque o carinha ou a mulher dos bastidores não passa por lá. Então, aí vai um conselho, né? Pastores, líderes, sei lá, empresários, né? Tem aí um pessoalzinho que, né? Top. É da hora quando as pessoas reconhecem, né? Eu lembro uma vez, eu fui pregar numa igreja, gente, igreja dentro de uma comunidade. E eu gosto de pregar em comunidade, hein? Porque lá o povo, esse negócio de etiqueta, ninguém fala das etiquetas, não. E eu gosto. E, eu cheguei lá, falei, rapaz, que igreja cheirosa. Que igreja. Falei, meu Deus, aí quando me foi passada ali a oportunidade para ministrar, eu nem sabia quem era, né, a pessoa. Falei assim, gente, céu, que Deus abençoe as mãos que limparam essa igreja, porque a igreja que ficou cheirosa. Aí a irmã, né, toda feliz, né, que a pastora falou, foi ali a irmã tal, e eu falei, minha irmã, que Deus, né, te abençoe. Então, assim, é aonde a gente percebe quem realmente tem vontade de servir o reino. Sim. Porque aí entra onde a gente falou, né, o chamado, a responsabilidade, não se trata só sobre mim, mas é sobre todos aonde eu estiver. Porque todo mundo que entrar vai ver se o cesto está cheio ou está vazio. Sim. Se o chão está limpo ou não. Então, assim, todos são importantes e fundamental para esse reino. E não vá pensando que é perseguido só quem prega, só quem canta, só quem é conhecido, não. É perseguido principalmente quem está ali, que faz parte de um grupo de intercessão. Sim. Que participar de intercessão é babado, minha gente. Quem está ali é realmente cuidando, porque no dia que faltar a dona Francisquinha, né, que capricha lá na limpeza, que serve ou faz aquele cafezinho, depois, no final do culto, vão perceber. Só que não é mais da hora a gente perceber enquanto a pessoa está fazendo?
Pois. Tem gente que realmente, né, aí é onde entra aquilo, né, só dá valor depois que perde. Aí tem gente que nem perdendo não sabe dar valor. Não dá Exato. valor quando tem, não dá valor quando... tem gente que é embaçado É mesmo. esquisito. Mas você que foi chamado para servir o reino, Glória exerça. a Deus. Glória a Deus. É para pegar um copo descartável do chão? Pegue. Exerça. Sabe por quê? Eu ouvi uma... no meio de uma mensagem, o pregador ele falando assim, gente, o céu não age. O céu reage Sim. à nossa atitude, à nossa ação. Então, assim, tudo que você faz, tudo que você semeia, existe uma recompensa. E graças a Deus, Deus não é como o homem, porque se fosse, onde será que a gente estaria agora? Maria. Tá repreendido. Mas uma vez, pastor, eu fui pregar em uma igreja, recentemente, tinha uma mocinha na porta, acho que a Sara estava até comigo nesse dia, tinha uma mocinha na porta e eu nunca havia visto ela, nunca. Foi um congresso de jovens, ou um culto de jovens, não me lembro. Eu nunca tinha visto aquela menina e quando eu cheguei, ela me abraçou como se eu fosse, nossa, me abraçou, falou, vem cá. E eu não ia abraçar ela, porque você sabe que eu sou meio autista, né? Eu não ia abraçar ela, eu só ia pegar assim a mão dela e sair fora. E ela me abraçou, falou, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ela me abraçou e eu fui para o altar. E quando eu peguei o microfone, eu falei assim, que Deus abençoe a recepcionista que está ali na porta. Porque, mulher, que abraço que a menina começou a chorar na hora. Que vibe, meu Deus. E no final da ministração, que eu chamei os jovens para poder orar, e eu fui orar justamente por ela. E ela que precisava do abraço, não era eu. Meu Deus, gente. Ela estava totalmente quebrada, assim, dava para ver, sabe? E eu falei assim, meu Deus, meu coração partiu assim na hora, porque o reino é isso. Quando a gente se importa com pessoas, a gente coloca a nossa dor no bolso e vai servir. Eu sei que tem pessoas, e isso também não é errado, né? Tem pessoas que falam, não, eu preciso me curar, eu preciso, né? Não, se você acha que você precisa se curar para servir, amém. Se cura e sirva. Mas tem pessoas também que, eu costumo dizer isso, o altar é a minha cura. Se eu não estiver em movimento, eu acho que eu fico meio depressiva. Eu preciso toda hora estar em movimento, eu preciso toda hora. E eu sei que hoje meu movimento é diferente do movimento que eu tinha antes, né? A gente vai subindo níveis e Deus vai. Se a gente não sobe, Deus empurra a gente e fala, vai-se embora, não é aqui que eu quero você, não. Se a gente empaca, Deus Deus vem com 2 pezão no peito e fala, minha filha, tá. Oxi, vai-se embora, rapaz. Tá pichuruca. Eu ia falar isso mesmo, tá pichuruca. Vai-se embora. Mas, meu, é muito gratificante isso, ver essas coisas. Porque o altar, ele cura a gente. Hoje, se eu tô ruim, se eu tô enferma, se eu tô esquisita, que tem hora que eu tô esquisita da cabeça. Quem não, né, meu Deus? Tem hora que eu chego aqui nessa igreja que minha cara denuncia que eu não quero papo com ninguém, e já fecho a cara e já falo, não falem comigo. E tem horas que eu chego aqui, e a gente chega aqui rindo, e ninguém sabe o que estava por trás. Só que e quem é de altar vai entender isso. Quando a gente sobe no altar, que a gente toma a nossa posição, que a gente coloca a nossa dor dentro do bolso e fala, eu preciso de uma palavra, porque se eu tiver a oportunidade, a igreja precisa ser edificada. Meu Deus. Deus vem do céu, quebrando tudo e nos curando. É. Nós nunca saímos de um posicionamento onde Deus nos colocou da mesma forma que a gente entrou. Nunca, nunca. Verdade. Se você, é claro que tudo depende daquilo que nós entregamos para o céu também, porque a gente não vem aqui para receber, a gente vem aqui para dar, e receber é consequência daquilo que a gente entregou. Então, isso depende muito também. Mas todas as vezes que a gente vem aqui quebrado, triste, enfurecido, querendo matar, porque a gente é ser humano de carne e osso, então a gente tem sentimentos. E a gente fala, Deus, é isso, eu estou aqui assim, mas eu vim aqui para servir o Senhor. Verdade. Deus move o céu e fala, tá bom. Quando a gente sai do culto, é a mesma Fernanda que entrou com aquela cara toda fechada. Não, gente, já estou fazendo piada com todo mundo, xingando todo mundo, querendo matar uns outros, né, Hermes? E aí, tu dizendo aí que o altar é lugar de cura e verdadeiramente, né? Eu vivi uma experiência, cara, que eu não queria estar lá em cima. Eu não queria. E assim, a palavra de Deus, as coisas que Deus faz, a forma com que Deus age é muito assim, que a gente fala, meu Deus, é um pouco complexo isso aqui, né? Mas o altar também é lugar de morte.
Pois bem. que é lugar de morte. Sim. Por quê? Porque é ali que, para que eu viva, a minha vontade tem que morrer. Sim. Para que eu fique de pé no altar, é ali que eu tenho que me curvar. Sim. Ô, gente, não, fala, vem cá, o que é isso, Deus? Vem cá, em nome de Jesus, explique isso aqui para mim, fazendo Sim. favor. Então, assim, quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, que você vai entendendo essas coisas, você fala assim, nossa, gente, que loucura isso aqui. E aí, às vezes, tem uns pontos como esse que muitas das vezes a gente deixa passar. Aí estava lá Estevão, prega, 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 e céu fechado. Prega, 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 e o povo dizendo, ele está blasfemando. Daqui a pouco, quando as pedras começam a vir sobre ele, aí ele vê céu aberto. Sim. E o pai... Olha, velho. Gente, Dá não, arrepiei. dá não. Arrepiei, não é de frio? Então, assim, às vezes a gente quer pular essas etapas de dores que nos revelam profundidades, Sim, que são necessárias para as nossas vidas. Então, assim, as experiências, né, que nem perguntamos aqui, as experiências são, sim, fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Mas não só a experiência de dor física, gente, mas também aquelas experiências de céu aberto, de uma voz, de uma visão, de uma conexão com Deus, e a gente não pode perder isso. não. A gente não pode. E não tem como. Não existe ninguém na Bíblia que ouviu Deus, que encontrou com Deus, sem exercer nada. O único que eu me lembro agora, se tiver mais alguém aí, me ajuda a recordar. O único que recebeu revelação de Deus enquanto dormia foi Faraó. Pois. E ainda era perturbadinho ele, né? Então, assim, Deus falou com ele enquanto ele dormia, né? Claro, mas tem José também. Deus falou com ele, só que José também trabalhava. Sim. Então, assim, Deus não fala com quem não trabalha. Com gente desocupada. Não fala. Não tem como, sabe? Então, assim, alguma coisa a gente precisa exercer. E aí a gente entra de novo na questão de servir no bastidor, nos bastidores. Então, tem muitos ministérios grandes, muitos pregadores que hoje são reconhecidos, que são convidados para ir para muitos lugares, que só estão vivendo essa grandeza porque alguém com porta fechada dentro do quarto Sim. estava segurando esse Sim. ministério. Então, mais uma vez, eu quero aqui dizer para você que se acha pequeno, que acha que não tem nada para oferecer, que não faz diferença nenhuma no lugar onde você serve, onde você trabalha. Se tu soubesse as coisas que Deus faz e as obras que Deus quebra por conta da tua oração, você pensaria diferente. Exatamente. Né? Então, assim, existem muitos milagres e muitas obras que nascem de uma ferida. Sim. Eu me lembro, pastora, que quando eu comecei assim no evangelho dizendo, eu me lembro que eu era sempre fui muito esquisita, muito para frente assim, muito, ao mesmo tempo que eu sou um pouco tímida. Vou falar isso aqui de novo, tá? Que eu sou tímida, que ninguém fala que eu sou tímida. Vou falar, você é tímida? Eu sou tímida. Eu sou também, eu tô falando de verdade. Umas coisas eu assim. sou muito assim, para frente, assim. E eu me lembro que eu iniciei a minha parte ministerial, dizendo assim, trabalhando. Eu cheguei numa igreja, eu dizia, aqui, vocês fazem o quê aqui? Então eu vou servir água. Daí, nossa, eu cheguei lá e eu dizia assim, daqui, eu vi a irmã enchendo a água, a vasilha de água, o jarro de água, sei lá, para servir. Eu falei, daqui, que eu vou entregar. Aí agora é o quê? Vamos retirar as ofertas, né? Me dá aqui, pode deixar. Eu vi a pessoa na porta, e a porta é um lugar que não costuma, durante os cultos, não costuma ser um lugar rotativo. Uhum. Se você chegou no culto cedo e você ficou na porta, você vai ficar lá até o final do culto. Geralmente acontece isso. E eu não era obreira, eu não era nada. Eu não cuidava
de nada. E eu falava assim, vai lá sentar, deixa eu ficar... Ah, mas, Fernanda, se a pastora ver você aqui na porta, ela vai brigar comigo. E eu dizia, não vai brigar não, pode ficar, deixa eu ficar na porta. Fernanda, se ela ver, ela vai brigar comigo. Não vai não. Fernanda, eu falava, mulher, deixa eu ficar na porta. Se ela brigar com você depois, eu vou falar que fui eu que me insisti para ficar na porta. E aí eu ficava um culto, ficava outro culto, ficava outro culto. Quando fui ver, Fernanda, você está chegando muito cedo nos cultos, para você não ficar do lado de fora esperando, estou aqui a chave da igreja. Olha aí você chega e vai abrindo a igreja. Olha aí. E daí iniciou tudo. Eu me lembro que uma vez uma pregadora, a Gisele, né, ela foi pregar na igreja que eu congregava e eu tinha acabado de chegar naquela igreja. E eu me lembro que na época não tinha nada, não fazia nada assim, né? Eu era dos bastidores. E ela disse algo para mim muito importante, que isso queima dentro de mim até hoje. Eu guardei isso para mim. Ela falou assim, Fernanda, na época ela não sabia meu nome, então ela falou assim, eu quero falar para aquela jovem. E eu era uma menina, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Ela falou assim, o seu chamado é tão grande que 4 paredes não suportam o tamanho do seu chamado. Meu Deus. Aí ela diz assim, eu vi o Senhor te levando como um vento leva as folhas. Meu Deus. E eu falava assim, ai Deus, eu não quero. Porque eu sou muito prestativa, mas eu gosto de ser prestativa dentro da igreja que eu congrego. Sim. Se me falarem assim, vamos lá... Eu fico assim, chama outro, vai no outro, aquele outro lá. Porque eu gosto de servir aonde eu congrego, eu gosto de estar aqui, eu gosto de... Porque se eu não honro a minha casa, eu vou honrar a casa das pessoas para quê? Sim. Se é a minha casa que precisa, sabe? E isso cravou. E eu sei que não adianta correr. Não. Não adianta, daqui a pouco, na hora que é para acontecer, eu deixo dar um chute nas costas e você chega, nem que seja arrebentada, com os braços quebrados, você chega. Meu Deus do céu. Então, mais uma vez, a importância de você entender o seu momento e servir dentro do seu momento. Tem uma frase clichê que dizem por aí, mas adore a Deus no corredor enquanto a porta não se abre. Eita. Isso aqui é muito importante. As pessoas almejam muito, e está certo isso, não estou aqui falando assim, não, você não precisa fazer isso, não. Mas as pessoas almejam muito altares, almejam muito ser pregadores renomados, ser conhecidos, ser, sei lá, um Eliseu Rodrigues, uma Camila Barros da vida. Mas o testemunho da Camila, se você for pegar o testemunho da Camila Barros, e alguém pergunta, todas as vezes que alguém pergunta para ela como que você chegou até aqui? A primeira palavra que vai sair da boca dela é servindo. E trabalhei muito na minha igreja local. Me desdobrava que nem uma doida para fazer na minha igreja local e Deus achou graça em mim e me levou. Porque assim, quando a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei, ele não está falando de financeiro, não. Opa, sabe? É realmente de começar por baixo. É igual assim, vamos lá, estou na minha sala, só que o meu intuito é chegar no meu quarto. Para eu chegar lá, como que é? É me levantar primeiro, porque eu não sou nenhuma serpente para ir rastejando. Também não tenho asas, né, para ir voando. Primeiro eu me levanto, me coloco de pé. E qual é a sequência? Um passo, outro passo. Um passo, outro passo. Até chegar lá. Até chegar lá. Então, assim, se a gente não tem esse cuidado e essa atenção com o que a casa precisa, o que a obra precisa. Vamos supor, um copo no chão, tem um chiclete ali, porque eu não sei o que acontece com essas pessoas. Por que vocês colam chiclete, gente, debaixo das cadeiras? Vocês são perturbados? São, sim. Sim, vocês são perturbados. Os filhos de vocês são perturbados. Por quê? Os filhos de vocês entram com chiclete na boca, celular dentro da igreja. Mas isso é para outro episódio, aleluia. Enfim. Então, assim, se eu vejo a necessidade de um copo no chão, uma sujeirinha no chão, e eu não tenho amor para cuidar daquilo que é a casa de Deus, por que eu tenho que correr já para cima do altar? Ou correr já para, sei lá, agarrar o microfone e fazer alguma coisa? Porque a gente chegar a fazer o que a gente sonha
a gente tem que ter a humildade de fazer o que primeiro é preciso. Sim. E o que é, me diga aí, por favor, faça uma reflexão na sua vida. O que é que tem sido necessário, que tem sido preciso você fazer para poder desenvolver? Porque aí a gente quer colocar a culpa no lugar, a gente quer colocar a culpa nas pessoas, e na verdade os verdadeiros culpados somos nós. Porque Deus não tem nada com menino mimado, gente. Deus ele não precisa descer até aqui a terra para tentar convencer a mim, a você, de que, nossa, eu tenho coisa linda para você. Não, a pregação está sendo feita, a promessa já foi entregue para mim, para você. Só que se a gente não souber cuidar, é a mesma coisa de eu pegar, né, como pastora, eu entregar a chave da igreja para quem nunca chega no horário. Vai adiantar do quê? Vai como, gente? Entendeu? Então, assim, muitas das vezes, uma pessoa ela chegou ontem, você não era ungida. E tinha pessoas que já eram ungidas faz tempo, mas tu recebeu a chave para abrir a igreja. E abrindo a igreja, você já podia deixar a jarra cheia. Sim. Por quê? Porque aí a função aumenta, a responsabilidade aumenta. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender que para alcançar o que o nosso coração deseja, a gente primeiro precisa cumprir algumas vontades de Deus. A gente precisa entender isso. É a mesma coisa se eu falar para o meu filho, vou te dar o seu celular para você assistir, depois que você lavar o seu prato, o seu copo, arrumar o seu quarto. Ah, mas aí o meu filho não fez, tadinho, ele não quis fazer. Tá bom, filhinho, toma seu celular, vai. Tá. Então ele nunca vai fazer. Então você vai ficar sem nada. Sim. Não vai trabalhar e também não vai desfrutar. Entende? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não fazer para nos mostrar, porque essa é a impressão que passa. Para quem quer fazer o que quer, para quem quer servir do jeito que quer, a impressão que passa é essa. Eu quero estar em lugares onde eu seja visto de alguma forma. E, gente, a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Isso é interessante. Agora passou uma passagem aqui na minha cabeça, porque todos que têm um cargo importante, biblicamente falando, ou um lugar de evidência, passaram por esse momento, porque o servir precede a honra. Samuel estava dentro do templo, Eli estava lá, e como o menino, né, criança, porque a mãe dele falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, um homem, não passarei navalha sobre a sua cabeça e darei ele para ti. E ela cumpriu isso, deixou ele no templo. Então Samuel ele estava no templo, habitava no templo, dormia no templo, só que ele não era o maior da casa. Meu Deus. Existia alguém ali que tinha como obrigatoriedade, vamos dizer assim, que ouvia a voz de Deus, de direcionar alguém através da voz de Deus, só que Samuel estava lá. E com certeza, Samuel não estava lá brincando de ser criança. Não estava lá brincando de boneco, de carrinho, não. Ele com certeza estava servindo lá. E aí, até que um dia, Deus chamou ele, Samuel. Ele corre imediatamente, ele corre até ali. Senhor, tu me chama. Isso daqui, a gente já vê o servir disso, porque estavam todos deitados, se preparando para dormir, só que a luz do templo ainda estava acesa. Ou seja, enquanto a luz do templo está acesa, Deus pode falar a qualquer momento. E quando ele ouviu a voz de alguém chamando ele, uma voz que ele não reconhecia, que ele não sabia qual era, porque ele não tinha... Naquele tempo, era... vamos dizer, raro ou não acontecia com tanta frequência alguém ouvir a própria voz de Deus, assim, era sempre um profeta que ia lá e falava, um sacerdote que ia lá e falava, alguém que estava direcionando o povo, que Deus falava com quem mandava, digamos assim, ou quem estava na frente, e quem estava na frente que falava para o povo. Samuel era um menino. Eli estava lá, não era com Samuel que Deus. Se fosse pela lógica... E Samuel era menor em tudo. Sim, se fosse pela lógica, não era com Samuel que Deus tinha que falar, era com quem estava lá na casa, o mais velho. E Samuel, meu Senhor está me chamando. Senhor, tu me chamas? Não, não estou te chamando, volta lá deitar.
De novo a voz. Senhor, tu me chamas? Não estou te chamando. Volta a lá deitar. De novo a voz. Senhor, Senhor tá me chamando. E Samuel podia falar o quê? Meu, não vou ir mais não. Ah, tá me chamando toda hora e não tá falando nada. Não quero ir mais não. E Samuel era obediente. Não, naquela época, não a voz de Deus. Obediente à voz daquele que estava liderando ele. Aí ele falou assim, Eli olhou e falou assim, ô Samuel, acho que eu já entendi o mistério aqui. Quando você ouvir de novo a voz, você fala assim, pode falar que o teu servo está aqui te escutando. Meu Deus. E dali iniciou-se um ministério, um chamado na vida de Samuel. Coisa linda. Então, o servir precede a honra. Exatamente. O servir quebra... até... Eu vou dizer isso aqui, mas é claro que, né? Acho que até se Deus não quisesse nada com você, de tanto tu servir, Deus vai falar assim, meu filho, olha que menino dedicado. Não é? Olha, que menino bonito. Eu sei que eu vou usar então agora. Não, você entendeu? A Bíblia não fala de uma viúva. Pois. Porque ela importunou tanto o juiz era mau. Mas de tanto ela comparecer, ele falou, deixa eu dar atenção logo para ela, aqui, resolver a causa dela. Cara, e é isso, né? O céu não age. O céu ele reage. Se a gente soubesse isso, o poder que está sobre a nossa reação ou a nossa ação, acabou. Meu Deus, gente. Nós venceríamos batalhas. O poder que está no servir, eu não digo só servir aqui, igreja, pessoas, mas o servir a Deus. De entender que no momento de dor, de luta, de fraqueza, de deserto, de sei lá o que a gente acha que a gente está passando, a gente entender que a nossa adoração, nossa entrega, faz o céu se movimentar a favor da gente. Exatamente. Deus olhou para um povo e falou assim, olha, coloca os levitas na frente dessa guerra, vocês não vão ter que guerrear. Parai, fica em pé e vejam o livramento do Senhor. Os caras não precisam levantar uma espada. Meu Senhor, Deus. é isso aqui, vamos estar em guerra, então essa direção, tá bom, coloca os levitas na frente, vamos adorando. Vamos só cantar. E deixa que o céu vai fazer pela gente. É isso. É claro que tem guerras que você vai ter que se levantar e guerrear, né, meu filho? Específicas, né? São guerras específicas. Levanta, guerreia, sei lá. Tem guerras que a gente vai ter que se calar quando a gente quer gritar. Não, porque não é no grito. É tudo muito doido, né? Que assim, deixa eu descansar a mente aqui. Aí para, não pense em nada. Ou então vai fazer alguma coisa legal. Não, é terapia, estou aqui descansando. Olha que loucura. Tem hora que para o descanso a gente para e não faz nada, não pensa em nada. Agora, tem hora que a gente descansa fazendo umas coisas que a gente acha legal. Sim. Caramba, mano. É verdade. Oh, Deus. Não é? Eu lembrei quando andava de bike, era assim mesmo. Eu pegava a bike. E é mó cansativo, gente. Chega cansado. Não é. É que Nossa, a senhora não gosta dessas coisas. Quem gosta, sabe, né? Eu andava de bike. A minha terapia é cansativa. Olha que loucura, é sério, gente. Sabia? Um dia eu estava assim, tão. Eu virei à noite aqui, fazendo um negócio na parede da igreja e cola trem. E cai da escada. Uma quedinha, faz parte. 3, né? Ou 4, não sei dizer. Mas é umas coisas doidas, sabe? Às vezes... E eu andava de bike e a gente pegava uma estrada que é... Não esqueci o nome da estrada agora, não vou tentar forçar para lembrar. Não é Mogi, não, né? É lá em Mogi. Olha, perigoso. Lá para Mogi, lá. Rota Fria, lembrei. E é só mato do lado. E eu acho que eu tenho esse negócio com mato, né? Vim morar no meio do mato. Mato do lado, mato do outro lado, mato. E eu me lembro que eu pegava... A minha cabeça podia estar o turbilhão que fosse. Se não era no altar, era na bike. Olha aí. E eu pegava e só vi uns ventos assim, aquele ar de cheiro de mato. Porque mato tem cheiro de mato. Sim, né? tem. Aquele ar de cheiro de mato, aí você, pronto, o vento gelado, porque você entra, até o vento muda geladíssimo, o ar é diferente, assim. Né? E eu falava, Deus, era só isso que eu precisava, só. Meu Deus. Obrigado, Senhor. E pronto. Acabava, gente. Que loucura, meu povo. povo. Ir embora. Não. Esquisito. A gente é meio esquisito. Misericórdia. Eu sei que são também. Todos. São. Sem exceção. Em nome de Jesus. Sabe o que eu fico me perguntando às vezes? Se psiquiatra tem psiquiatra, psicólogo tem psicólogo. Tem? Será? Então, a gente tem que ter. Quando eu me informar, eu vou te falar. Tem que ter, minha gente. Quando eu me informar, eu te falo. Porque
Imagina carregar o problema de todo mundo nas costas e ninguém tá ali para escutar você, já pensou? Uai, faz como? Mas assim, será... Ai. Tá. Tá ali o psicólogo para tentar ajudar a pessoa a resolver os conflitos dela, né? Será que psicólogo tem conflito também? Ô, Eu não gente, queria ter que rir assim, velho. Não. Eu não chega, eu não queria ter que rir assim, tá vendo? Não, a senhora que faz essas coisas comigo. Não, falando aqui, gente, de verdade. Ai, gente, falando sério. O médico não ajuda o povo se curar e às vezes também não precisa de cura. Uai. Eu tô ligado que tem coveiro que já foi covado por alguém. Você tá entendendo? Agora, isso do psicólogo, cara. Eu preciso saber se... Essa parte pode cortar? Não, não corte. Eu quero saber se psicólogo tem conflitos. Psicólogo tem... Que risada feia. Ô, equipe, Pelo amor o que, de que vocês Deus. acham? É sério, pode responder aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, é uma dúvida. É, Vocês acham com que certeza o deve psicólogo ter. precisa Eu vou... de outro psicólogo para ajudar ele a entender o conflito? Sim. Você está entendendo, gente? Então é Gente, isso. tá vendo? A gente perdeu até o foco. Não, perdemos não. Nós estamos aqui inteirinho. Jesus no Getsemane, ele falou para quem? Junto para os camaradas bom de cama. Pedro, Tiago e João, orem por mim. A salvação, pedindo oração. Olha o que é o reino. Olha o que é o reino. Sabe o que eu aprendo com isso? É ele olhando para a tua limitação. É ele olhando para a tua humanidade, dizendo: eu sei que haverá momentos que você vai ter conflito, haverá momentos que você vai ter que falhar. Mas peraí, Pedro, Tiago e João andava com Jesus, viu tantos milagres acontecer, mas são seres humanos. Sim. Sim. Psicólogo Sim. precisa de colo, sim, precisa. Sim. Jesus precisou dos amigos no Getsemane. Sim. E ele disse, né, enquanto orava: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, que todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, tem lugar para você. Tem lugar para você. Rapaz, isso foi bom agora, hein? A gente quer colocar, é verdade, a gente quer colocar as nossas fraquezas, o nosso pecado, no meio. Quando Jesus ele quer se aproximar, quando ele quer nos chamar. Por quê? Porque quando ele diz assim, vinde a mim, a gente fala o quê? Mas eu pequei, mas eu tenho esse vício, mas eu cometo essa falha. A gente sempre quer colocar o nosso defeito à frente. Sim. Só que o versículo que diz, vinde a mim, prossegue dizendo, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que estão oprimidos. E eu vos aliviarei. Opa, Acabou. tem lugar para você. Acabou. Tem lugar para você com seus conflitos, com as suas guerras, com as suas limitações. Existe um lugar específico. Como que pode o maior de todos se colocar como servo de todos? Sim. Então, o reino do céu é contramão, gente. Muito. É contramão. A gente falava que ontem foi um culto de domingo, né? E Deus, ele queimava muito, muito, muito isso no meu coração. Às vezes a gente julga um ministério ou um chamado pelo movimento, pelos números, achando que números e o tanto de movimento é resultado de sucesso. Só que muitas das vezes os números não permanecem, os movimentos não permanecem. E o verdadeiro sucesso de um ministério, de uma vida com Deus, está na permanência. Está em permanecer. Sim. Às vezes, Deus ele precisa de um. Ou na maioria das vezes, de um. Não, vamos chamar a multidão porque o resultado será melhor. Não, cara. Gideão, faz o povo descer as águas. E os covardes e medrosos que voltam para trás. Rapaz, Deus foi tirando gente dali. Gente dali. Gente dali. Até ficar 300. Ai, que ministério fracassado. Que guerra fracassada. É o fim de carreira.
Ou, Se toca aí, rapaz. você entende? Então, assim, se tiver um disposto, tiver um que coragem, começa por um, mas não para neste um. Sim. Não para nesse um. Então, gente, eu não sei o que é que você tem, sabe, ouvido. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, que tem te entristecido, te desmotivado. Mas, meu, tem lugar para você. Se você serve o reino verdadeiramente, o Deus do reino, o Deus que tem a última palavra, você não vai se limitar por conta de pessoas que não acreditam em você. Se o reino disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os que não são. Sim. Então, bora para cima. E, pastor, isso é tão interessante porque existe uma história na Bíblia da mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, para mim, na moral, rompeu tudo aquilo que a gente achava que poderia colocar como impedimento para chegar em Deus. Ela rompeu coisada tudo. Demais, ô mulher. Rompeu tudo. Ela invadiu, primeiramente, ela invadiu a história de alguém. Que a história não era dela, era de Jairo. Verdade. A Bíblia começa contando que Jairo chegou até Jesus para falar que a filha dele estava enferma, prestes a morrer na casa dele. De repente, Jesus está indo até a casa de Jairo para poder curar a filha de Jairo. Aí entra uma pessoa que talvez seja pior que ela, no meio do caminho. Vai por debaixo, né? Praticamente sendo pisada pela multidão, empurrada. Se o pessoal soubesse que ela estava ali, o pessoal não ia deixar ela chegar até Jesus. Então, ela trata uma estratégia para chegar até Jesus. Toca na orla dos seus vestidos. E só o jeito que ela toca. Só o jeito que ela toca nele. Ele para a multidão toda. Meu Deus. Quem me tocou? Aí alguém se lembra, ô Senhor, não queria dizer nada, não. Não queria ser grosso, assim, essas coisas chatas. Mas o Senhor já viu a sua multidão que está aqui apertando você? Número e movimento. Você viu? Ai. O povo está te apertando, está te oprimindo, está quase agarrando o Senhor. E tu veio perguntar quem foi que tocou em ti. Aí Cristo olha para ele e fala assim, rapaz, não estou dizendo quem me apertou, não estou dizendo quem me empurrou, não estou dizendo que está desesperado, estou dizendo quem me tocou. Porque de mim saiu virtude, ou então de mim saiu poder. Gente, mano, não. Ela no chão, toda lá, esquisita, olhou para Deus, para Cristo, com medo. Falou, Senhor, fui eu que te toquei. E Cristo olhou para ela e falou assim, mulher, rapaz, seus pecados foram perdoados, vai lá, vai embora, está curada. Então, a gente tem esse costume de achar que a nossa situação atual é impedimento para Deus se aproximar da gente. Forte. Porque ela não podia estar, ela não podia tocar, ela não podia estar no meio da multidão. O povo ia arrebentar com ela se visse ela lá. E ela falou, eu quero nem saber se eu fui desenganada pela medicina, é porque qualquer momento eu posso morrer. Pronto. Qualquer momento o meu corpo pode parar o sangue, qualquer momento já era, vou morrer. Já que é para morrer, vou morrer fazendo alguma coisa que me traga vida. E foi isso que ela fez. E a gente passa por esses episódios, porque eu mesmo, quando eu me desviei, que era para eu voltar para a igreja, eu falei, Deus, é isso aqui, ó. Estou fazendo isso, é melhor eu não voltar, Senhor. Deixa isso para lá, chama outra pessoa, tem várias pessoas por aí. Aí eu falei, Deus, tudo bem, você está me chamando, eu só volto para ti se o Senhor fizer isso. Aí 2 dias depois o Senhor fez o que eu falei. Eu falei, ai Deus, tá bom. Vou voltar, mas eu vou em um culto sim, um culto não no domingo. Porque na minha cabeça, se eu fosse um culto sim, um culto não nos domingos, era menos provável que Deus falasse comigo. Sim. E que Deus tocasse em mim, que eu falava, meu Deus do céu. Né? Mas mal sabia eu que, na verdade, quem ia tocar nele era eu, não era ele. E em algum momento lá, eu ia quebrantar meu coração. Em algum momento, eu ia sentir falta daquilo que eu fazia. E em algum momento, algo ia acontecer. E até que chegou uma hora que eu fiz uma oração. E eu me lembro disso perfeitamente. Uma oração de nem 10 minutos. E eu dizia assim, Deus, vem cá, eu quero voltar. Só que eu não tenho força para voltar. Eu tô toda pecaminosa aqui. Se tu olhar para mim agora, rapaz, tu me manda direto de tobogã, assim. Não vai ter nem salvação para mim. E aí, foi isso na semana. Quando foi numa quarta-feira,
Deus usou alguém, e eu falei isso, não você pode. Deus usou alguém para falar comigo, missionária Jéssica vai falar comigo, e falou assim: eu ouvi a sua oração, Glória a Deus. que não durou nem 10 minutos. Meu Deus. E ele falou assim: hoje eu limparei todo o seu organismo. Você não terá mais vícios. Meu Deus, eu creio. Sabe, é algo que a gente fala: não, vou para a igreja só se eu parar de fumar, vou para a igreja só se eu parar de beber, vou para a igreja só se eu parar de ir pro baile funk, eu vou para a igreja só. E tem gente que vem para a igreja e da igreja sai e vai pro baile funk. E Deus pega essa pessoa e transforma, porque não é o nosso cenário. Se depender de nós mesmos, nós não vamos fazer nada. Exato. Foi assim comigo, né? Aí Deus pega alguém todo esquisito e fala assim: tudo bem, você vai vir aqui e daqui você vai pro baile funk. Tudo bem. Só que vai chegar um dia que você vai vir para cá e quando você pensar em ir pro baile funk, seu coração vai queimar por mim. Nunca mais. E sabe assim, ainda falando, né, da mulher do fluxo de sangue, né? Aonde Jesus passava era motivo de reunir uma multidão. Sim. Claro que nem todo mundo estava ali para adorar. Nem todo mundo estava ali porque amava ele. Uhum. Todo mundo sabia que ele podia fazer alguma coisa. Algumas pessoas estavam ali por interesse. Então, assim, números, né? A multidão. Sim. E movimento. Não era poucas pessoas. Então, já era normal, vamos falar assim, para os discípulos, né? Aquele monte de gente apertando, quem sabe os discípulos tentando fazer a escolta, né, de Jesus, também sendo arrastado, calor, desconforto, sabe, gente pisando no pé. Então, para eles, aquele movimento era normal. Sim. E quando a gente se acostuma com um movimento, a gente não percebe as coisas que verdadeiramente importam. Por quê? Porque enquanto alguém diz para Jesus, a multidão está aqui, te aperta, te oprime, o Senhor pergunta quem tocou. Enquanto a gente tiver com os nossos olhos voltados para a multidão, para o número, para os movimentos, a gente não consegue perceber e nem viver o poder que alguém conseguiu atrair para aquele lugar. Sabe? Então, volto aonde, né? Falamos aqui atrás. O sucesso de um ministério, o sucesso de um culto não é número e não é movimento, mas é sobre quem resiste, sobre quem arrisca, sobre quem permanece. E a minoria, ele começa em um, mas não para neste um. Sim. Aquela única mulher conseguiu fazer Jesus parar no meio da multidão. E isso é forte, interessante. É por isso que eu tenho o costume de dizer sempre, meu pastor, aqui o nosso culto ele é individual. Exatamente. Muito individual. Às vezes, você vai entrar em uma igreja que, aparentemente, o culto está vazio, eu digo assim, de presença, assim. Número parece reduzido, que... né, de pessoas. Não, de presença realmente de, assim, de sim. Deus, assim. Parece que as pessoas estão lá por, sabe, assim... Obrigação. E, de repente, você olha para alguém que está num canto excluído e essa pessoa está falando em língua, está chorando, está se entregando. Aí você pensa assim, meu Deus, será que o céu está aberto só naquele canto lá? Mas não é que o céu está aberto só naquele canto lá, é porque alguém que está naquele canto está tocando nele diferente. Meu Deus. Eu costumo dizer isso, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, não é possível, só aqui está sentindo, só aqui está sentindo. Só que a nossa entrega, o culto, quem faz é eu. Somos nós. Independente. E isso é muito interessante, porque eu costumo dizer que as pessoas motivam outras pessoas. Se eu estou sentada do lado de alguém que está assim, não glorifica, não bate uma palma, não se coloca, automaticamente parece que é esquisito. Já começa. É contaminoso. Parece que o seu corpo vai ficando assim, ó. Coisado. Ai, meu Mas Deus. é mesmo? Quando nós estamos do lado de alguém que está, rapaz, quase voando na igreja, para que isso? Que exagero é esse? Rapaz, é nessa pessoa que você tem que colar. Cola, filho, cola nela. Porque, de repente, você vai ver o seu corpo se esquentando, você falando assim, rapaz, se ela está falando glória a Deus, eu vou falar aleluia. Verdade. Se ela está levantando a mão, eu vou me botar de pé aqui também. E aí as coisas começam a fluir. Então, é a partir de uma pessoa. Por mais que seja individual, vira coletivo. Quando eu chego no culto, entendendo a minha necessidade,
e entendendo quem é Jesus, porque ela, cara, ela falou assim: eu não quero que ele fale o meu nome, não precisa nem dele falar comigo. Se eu só tocar na orla, na barra das vestes, eu vou ser Meu curada. Deus, meu Deus. Eu. Enquanto muitos queriam o quê? Ter nome mencionado. Sim. Vem na minha casa, mestre. É. Você está entendendo? Ela falou: não importa, eu quero chegar lá e eu quero tocar. Por quê? Porque ela ouviu. Ouviu tudo o que Jesus ele podia fazer. Então, ela não queria aquela cura para se promover. Sim. Ela só queria viver. Rapaz. Ela só queria se sentir parte. Sim. Eu não quero pregar sobre ele para me promover. Eu não quero cantar ou estar em um banner para me promover. Eu quero viver. Aleluia. Eu quero viver. Aleluia. Sabe? Então, quando eu entendo a minha necessidade e o que ele pode fazer para que eu viva, para que eu seja alguém, eu entro diferente. Sim. Eu entro diferente. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam se frustrando. E, gente, Deus ele não precisa provar nada a ninguém. A Bíblia mesmo diz: oh, essa geração me pede um sinal, essa geração ruim, mas nenhum sinal vocês terão. Ele não tem que provar nada para ninguém. Não precisa, a menos que ele queira. Sim. E ele sabe como fazer. Eu acredito que nós podemos, sim, resgatar, sabe, as raízes. Com toda certeza. Gente, eu acredito. Eu acredito até porque é promessa a gente receber um avivamento futuro. Só que para que esse avivamento lá no futuro aconteça, se Deus quiser fazer com uma pessoa só, assim será. Sim. Sabe? Mas quando nós temos o mesmo pensamento concernente ao reino, à palavra de Deus, quando nós olhamos na mesma direção, quando a gente rema, sabe, pelo mesmo propósito, isso pode acontecer. E, infelizmente, tem muita divisão hoje em dia, sabe, no meio do povo. E uma das coisas que Deus ama é a união. A presença poderosa que pode salvar não nasce aonde tem divisão. E eu te provo isso no livro de Lucas, quando Maria chega para José e diz assim: eita, Zé, aconteceu um negócio hoje diferentão, viu? Veio um anjo aqui e falou que eu vou conceber do Espírito. E o nome dele, né, vai ser Jesus e vai ser para salvar e tal. José, tipo, que conversa feia é essa de Maria? O que ele faz? Vai embora. Só que o mesmo anjo que falou com Maria foi até José. Sim. Olha, ela vai conceber, é do Espírito. Eu até confundi, foi para José, né, que deu o nome do menino, se eu não estou doida, né? O nome do menino vai se chamar Jesus. Aí José volta. José volta, porque não tem como algo santo, grande, uma presença que muda ambiente, uma presença que pode transformar, nascer, ser gerada, crescer aonde tem divisão. Sim. Sim. E a igreja precisa disso. A igreja precisa entender que Cristo é a cabeça, o resto de nós é tudo corpo. Tudo corpo. E corpo tem vários membros, vários organismos, vários tudo, e cada um tem a sua função. Exatamente. Cada um tem a uns sua dedinhos esquisitos, outros dedão, uns pés diferentes, outros pezinhos diferentão. Então, assim, é corpo. Então, às vezes a gente quer olhar, né, os defeitos e ficar, gente, fica tão cansativo. Fica tão cansativo. A gente Sim. precisa ser boca de Deus na terra. Nós precisamos que essa palavra que revigora alcance vida, alcance pessoas. O que seria de um ex-traficante, um ex-drogado, um ex alguma coisa, se não fosse essa graça e essa misericórdia, se não tivesse esse cuidado de ser recebido
de ser tratado por alguém. O que seria daqueles que se afastaram se no retorno eles não tivessem atenção, não tivessem cuidado? Então, se fosse assim, coitado de Pedro, negou Jesus, saiu chorando ainda. Aí Jesus fez o quê? Foi encontrar com ele. Ele falou, meu filho, eu não vou resumir aqui toda a nossa caminhada por um momento. Está disposto a apacentar minhas ovelhas? Apacenta minhas ovelhas? Apacenta minhas ovelhas? Então, fechou. Está perdoado. Sim. E a gente precisa entender isso. O que seria de Saulo se não tivesse um Ananias disposto a cuidar dele? Rapaz. O cara que era... O povo ouvia falar de Saulo e falava assim, não, esse daí é um cara que não, pelo amor de Deus. Manda esse cara para longe daqui. Aí Deus olha para Ananias e fala, Ananias, você vai receber um cara, tu vai cuidar dele, tu vai apresentar ele para as pessoas. Tu vai... É você. Mas, Senhor, o povo está dizendo que ele está matando o povo, está prendendo o povo, está levando o povo em castigo. É ele. Porque é dele que eu vou começar uma grande obra. Meu Deus. Eita. Então, a gente precisa... Tem algumas pessoas, pastor, que falam assim, mas virou crente, virou santo. Mas virou... Não virei santo, não. Continua pecadora, gente. A diferença é que a graça me alcançou e acabou. Verdade. E o céu não deve nada a seu ninguém. Não deve. E as pessoas precisam entender, né? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Sim. Esse é o significado da palavra santo. Então, você que está aí na presença de Deus, que realmente viveu essa transformação e está separado, sim, você é santo. É santo. Mas nós falhamos, erramos. Você entende? Só que a diferença está entre quem faz e não está nem aí com a hora do Brasil e aquele que confessa e alcança misericórdia. Pronto. É isso, minha gente. Palavra que revigora. E contra esta palavra não há argumentos. Não existe acusações. Não. Uau! Não existe nome sujo. Eita, glória. Quando você vai lá naquela firma lá, sabe? Aí eles pedem o quê? Como é o nome daquele negócio lá? Que manda aí lá no Poupa Tempo. Como é o nome, gente, daquilo? Não, pegar aquele papel que diz se tu é bandido ou não. É isso. Eu ia falar ficha criminal, né? É a mesma coisa, aí, né? Para entrar nessa firma, o seu antecedente criminal tem que ser nome limpo, nome limpo. Mas para entrar aí, gente, na firma de Jesus, quanto mais criminal tiver lá, melhor para ele. Melhor para ele. Que esquisitíssimo, meu Deus do céu. Aí, diga aí. Esse Deus é terrível. Não é gente, não. Não, ele não é gente. Minha gente, ele não é gente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Acabamos? Então é isso. Passou tão rápido. Passou rápido. Minha gente, diga. Eu vou falar uma coisa para vocês aí. Não é sobre números. Mas nós queremos. Então segue a gente lá. Glória a Deus. Segue a gente. Aperte o sininho. Compartilha. O reino do céu não é para quem é egoístas. Lembra daquele menininho não lá na multidão? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aí o que ele fez? Compartilhou. E tá. Entendeu? Revigorou. Revigorou. Aleluia, aleluia. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Um ano incrível, um ano poderoso. Vamos embora para cima, começar com tudo. Vamos fazer igual aquela mulher. Independente de números, independente de movimento, vamos entrar entendendo quem é você no meio dessa multidão. Eu sou quem precisa. E se eu sou quem precisa, então eu vou me comportar ali com simplicidade, com humildade. Eu não vou caminhar como todos os outros. Se eu tiver que me prostrar, eu vou me prostrar. Mas eu tenho certeza que tocar nele nos trará cura. Que seja um ano incrível para nós, um ano de boas novas, aleluia. Um ano abundante, de crescimento, de frutos, porque não é pecado querer crescer, minha gente. Não é pecado sonhar, minha gente. Mas só lembre quem é Jesus depois que você alcançar os seus objetivos.
E sério, bora trabalhar para o reino? No bastidor ou não, vamos servir o Senhor, porque Ele é bom. Ele está logo aí, já vem nos buscar e nós vamos adorar sem cessar. Fernanda, Glória a Deus. que Deus abençoe sua vida. Amém. É sempre um prazer estar aqui. Para mim também. Também aprendo muito contigo. Muito bom. E, gente, Adoro é ir no difícil. corredor enquanto a porta não se É abre. difícil aqui, hein? É difícil. Eu falo para ela, para a pastora, falo, pastora. Às vezes, quando eu quero dar alguns motivos para ela e ela não me escuta. Gente, ela não me escuta. Ela deixa eu lá na sala da casa dela sozinha e vai-se embora para o quarto para não me escutar. Falei, foi um desabafo. Mas, tirando isso, vai lá no nosso canal, se inscreva. Deixa o sininho, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, compartilha, manda para tudo. Assiste o vídeo 10 vezes se você quiser. Mas é isso. Exatamente. Vai lá ser edificado. Nós contamos com você. Amém? Gente, beijo. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.